E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um de questões comentadas a pedido de muitos de vocês. E o tema aqui dessa semana é sobre incidências radiográficas do crânio. Mas calma, antes de começarmos o vídeo, já gostaria de pedir para você já deixar o like. E se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro aqui de todo o conteúdo. Você também pode nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjuliprof. Onde lá, você além de participar de todas as enquetes, lives, você pode radiologar de pertinho conosco e também tirar as suas dúvidas. Eu quase ia esquecendo. Pessoal, no dia 25 de setembro vai ter aí mais uma turma do aulão de KV-MA-MS, onde eu vou te ensinar a dominar e aprender de uma vez por todas como dominar esses fatores aí sobre KV-MA-MS e deixar os seus exames radiográficos cada vez melhor e, claro, mais bonito. E para vocês se inscreverem, é muito simples. Basta vocês chamarem aqui no WhatsApp nesse número que está aparecendo na sua tela, ou então aqui no link da descrição. O aulão, pessoal, custa apenas R$30, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque além de vocês terem direito a um certificado, vocês vão ganhar tabelas de exposições para vocês praticarem e, claro, vocês vão aprender um conteúdo super top, de maneira rápida, fácil e totalmente objetiva. Agora corre, porque as vagas são limitadas e eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. Bom, recado dado, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, eu já gostaria aqui de começar esse vídeo com mais uma questão aí sobre incidências radiográficas que foi comentado no vídeo da semana passada, que foi sobre aí em relação ao PA de crânio. E eu dei alguma dica, eu dei até um spoiler lá no final ali em relação à questão. E a gente já vai começar aqui com uma questão semelhante. E a primeira questão, ela diz o seguinte: na incidência do crânio em hipóstero anterior, tendo como referência o plano órbito meatal, ou seja, não é infraórbito meatal, e sim o órbito meatal, em relação ao filme radiográfico, o raio central incide. Letra A, temos aí com angulação cefálica de 12 graus aproximadamente, saindo da násio. Letra B, com angulação cefálica de aproximadamente 7 graus aí, saindo na região da násio. Letra C, com angulação podálica de aproximadamente 12 graus, saindo na região da násio. Letra D, perpendicular, saindo na násio. Ou na letra E, com angulação podálica de 7 graus aí aproximadamente, em relação aí à saída da násio. E aí, qual é a alternativa que você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Lembrando que é o plano órbito meatal que está perpendicular ao filme radiográfico. Vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a alternativa que você marcou? Bom, se você marcou a letra C, a sua resposta está correta. Quando o paciente ele basicamente aí faz ou ele não consegue realizar a angulação para poder deixar a linha infraórbito meatal em relação ao filme, deixando assim a linha órbito meatal, a gente, por obrigação em relação à técnica, deve angular podalicamente de aproximadamente aí 12 graus em relação aí para a saída da násio. Professor, e se ficar 10 graus e se ficar 15 graus? Bom, é uma aproximação, ou seja, pode ter ali a sua margem de erro, mas não menos que 10 e nem mais que 15, tá? Entre 10 e 15 ali já é uma boa angulação. Então, quando você vai realizar uma incidência do crânio, onde o paciente está com a linha órbito meatal em relação ao filme radiográfico, você coloca uma angulação podálica de 12 graus, para que o raio central possa sair na região da násio, como vocês estão observando aí na tela de vocês. E isso é muito importante, então lembre-se, se o paciente colocar com a linha infraórbito meatal em relação ao filme, raio perpendicular na násio. Mas, se o paciente estiver aí com a linha órbito meatal em relação ao filme, aí você dá uma inclinação podálica de 12 graus. Tranquilo? Anotou aí? Bom, eu espero que sim. Não quero ver ninguém errando aí a rotina de crânio, hein? Bom, vamos agora para a próxima questão. Bom, temos agora aqui uma questão relacionada aí à anatomia radiológica em relação ao crânio. Eu queria aqui dizer para vocês que isso também cai em concurso público, tá? Não é só questão comentada, não. Às vezes pode cair também uma imagem e você descrever ali alguma coisa que está sendo perguntado. Então é muito importante você também saber em relação aos parâmetros de avaliação em relação à radiografia. Como é que você vai avaliar para saber se ela está bem ou não? Bom, é o que a gente vai descobrir aqui nessa questão em relação ao crânio. E ela diz o seguinte:
Um parâmetro de avaliação técnica relacionado à inclinação do raio central na incidência em relação ao semi-axial antero-posterior do crânio é a projeção, letra A, do arco posterior do atlas no interior em relação ao forame magnum, letra B, do dorso da sela turca no interior do forame magnum, letra C, do dorso da sela turca acima do forame magnum, letra D, dos rochedos no occipital, ou na letra E, dos rochedos a 1/3 em relação aí inferior das órbitas. Bom, para esclarecer aqui um pouco melhor para vocês, essa incidência aqui que ele está falando nessa segunda questão é o método de Towne, que é considerado aí um semiaxial em relação ao crânio, tá bom, gente? E como parâmetro ideal em relação à avaliação dessa radiografia, para saber se a angulação e o posicionamento do paciente foi feito de maneira correta, a gente precisa entender aí qual é a estrutura que a gente deve visualizar. E aí, qual é a alternativa, qual é a questão que marca aí a alternativa correta? Letra A, B, C, D ou E? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a alternativa que você marcou? Bom, se você marcou a letra B, em relação ao dorso da sela turca está aí na região interior do forame magnum, a sua resposta está correta. O método de Towne, por sua vez, a gente consegue enxergar aí boa parte da mandíbula, parte aí também do crânio, e também a gente consegue enxergar ali o forame magnum, que seria basicamente em relação aos forames, tá? Vertebrais, mas o forame magnum, ele sai ali do occipital. E por característica, dentro do forame magnum, em relação à projeção radiográfica, a gente consegue enxergar basicamente aí o dorso da sela turca, que a gente consegue visualizar muito bem em uma imagem em perfil, mas no método de Towne, o dorso da sela turca fica ali, ó, dentro do forame magnum, como está aparecendo aí, ó, na tela para vocês. Então lembre-se, fez a radiografia pelo método de Towne, não visualizou o dorso da sela turca dentro do forame magnum, bom, ou a angulação dada foi incorreta, ou o movimento, o posicionamento do paciente não foi adequado. E aí você corrige um ou o outro e realiza mais uma vez a exposição, tá bom? Anotou esse parâmetro aí porque é muito importante, tá, gente? Não é só ir lá e saber o KV, o MA e o MS correto para realizar a radiografia. Tem que saber e dominar também como ali as técnicas de posicionamento, tá bom? Vamos agora para a próxima questão. Bom, e aproveitando aqui como é que a gente deve saber aí em relação à posição do paciente, também em relação à imagem radiográfica, temos aqui a próxima questão e ela pergunta o seguinte: a incidência em axial submental vértice, entre parênteses, método especial de Hitz, do crânio, deve ser realizada, letra A, com o paciente em decúbito ventral e o pescoço bem estendido, letra B, em paciente com trauma cervical, letra C, com o paciente em decúbito dorsal e com o pescoço bem estendido, letra D, em paciente com artrose cervical avançada, ou letra E, em paciente com suspeita de fratura em relação aí a C2. Antes que eu te pergunte qual é a alternativa correta, eu quero que você observe a imagem do posicionamento do Hitz. Preste atenção, está observando aí como é que o paciente deve ficar posicionado? Inclusive, temos um vídeo aqui no canal onde eu explico como realizar o método de Hitz, que está aparecendo aqui nos cards ou então aqui no link da descrição, tá bom? Em relação ao vídeo. E aí, você percebeu bem? Bom, qual é a alternativa que a gente marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Eu vou dar um tempinho para vocês pausarem o vídeo, analisarem bem e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a alternativa que você marcou? Mas antes que você me responda, eu gostaria de dizer aqui para vocês que o método de Hitz, ele em hipótese alguma, deve ser realizado quando o paciente aí está com suspeita ou até mesmo trauma confirmado, tá certo? Então, basicamente aí, a letra B, a letra D e a letra E, corta, porque a gente não vai realizar quando o paciente aí está com trauma cervical, nem tampouco quando ele tem uma artrose cervical e nem tampouco aí suspeita de fratura em relação ao C2, porque a gente vai precisar realizar um posicionamento aí onde o paciente vai ter que ficar com o pescoço estendido. Só que, para a gente realizar esse posicionamento, é melhor o paciente ficar em decúbito ventral ou decúbito dorsal? Letra A ou letra C? Bom, se você marcou aí a letra C,
a sua resposta está correta. Muitas vezes esse exame também pode ser realizado com o paciente em semidecúbito. É até mais fácil, e daí a gente realiza ali em relação à estativa, tá? Ou book mural. Mas quando não, como por exemplo em crianças, você pode realizar aí com a criança em decúbito dorsal, mas aí você lembra de estender. E, se necessário, você pode dar aí uma inclinação no raio central para ajudar a projeção radiográfica, tá bom? Marcou? Viu as dicas? Anotou tudo direitinho? Bom, eu espero que sim. Este foi mais um vídeo do Radiologando, pessoal. E se vocês quiserem aprender ainda mais e receber conteúdos exclusivos, faça parte da turma do Seja Membro aqui do Radiologando, onde vocês podem verificar aqui, ó, ao lado do botão inscreva-se, ou então no link que está aqui na descrição também em relação ao vídeo da turma do Seja Membro. E aí você vai receber muitos conteúdos, PDFs, mais vídeos e questões comentadas, simulado para concurso público e muito mais. Não perde essa oportunidade porque realmente é muito bacana. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, se vocês têm aí algum comentário, alguma dúvida ou alguma sugestão, estamos aqui de portas abertas para ouvir vocês e também saber aí como é que vocês estão estudando, se vocês estão com alguma dificuldade. Queremos aqui fazer com que você possa evoluir e aprender ainda mais sobre a radiologia, tá bom? Então eu encontro com vocês no próximo vídeo, aí na próxima live ou até mesmo no aulão que vai ocorrer no dia 25 de setembro. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Valeu!